Suma daqui como todos os outros. Não preciso da sua compaixão nem dos seus serviços, rugiu Antônio Tavares, atirando o currículo no chão. Seus olhos injetados de sangue por mais uma noite sem dormir, fuzilaram a mulher que permanecia imóvel em frente à sua mesa. Por acaso não ouviu as histórias, o viúvo impiedoso que afugenta todos os seus funcionários, o homem que morreu junto com a esposa, mas esqueceu de parar de respirar. O escritório mergulhado em penumbras, apesar de ser meio-dia, parecia engolir a pouca luz que se filtrava por entre as pesadas cortinas. Antônio passou uma mão trêmula pelos cabelos desgrenhados, enquanto as lembranças de Amélia o assaltavam com a mesma crueldade de sempre. 362 dias sem ela, um inferno autoimposto do qual não queria nem merecia escapar. A jovem à sua frente, Sofia Oliveira, pegou com calma o papel do chão. Não havia medo em seus olhos, apenas uma determinação serena que irritou ainda mais Antônio. Senhor Tavares, com todo o respeito, não vim por compaixão, respondeu ela com voz firme. Preciso do trabalho e o senhor precisa de uma cozinheira. É uma troca justa, nada mais. Antônio soltou uma risada amarga. Uma troca justa? Nada nesta vida era justo. Se fosse Amélia, ainda estaria viva, e ele não estaria aqui transformado numa sombra de si mesmo, atormentando qualquer um que se atrevesse a aproximar-se. Sabe quantas cozinheiras duraram mais de uma semana nesta casa desde que... Sua voz falhou. Odiava essa fraqueza desde o acidente. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Sofia sustentou seu olhar, um desafio silencioso que Antônio não experimentava há meses. Todos ao seu redor andavam na ponta dos pés, temerosos de provocar sua ira, ou pior ainda, de presenciar o momento em que sua fachada de dureza desmoronasse para revelar a dor crua que escondia. Serei a primeira, então, declarou ela com uma confiança que parecia deslocada naquele mausoléu de memórias que era agora a mansão Tavares. Antônio a estudou com mais atenção. Sofia não se encaixava na imagem que ele tinha de alguém desesperado por um emprego. Sua postura denotava dignidade apesar da simplicidade de suas roupas. Suas mãos, embora visivelmente trabalhadoras, seguravam o papel com firmeza e seus olhos. Havia algo neles que o perturbava. Não era pena, graças a Deus. Era algo mais difícil de definir. Algo que ele havia esquecido como enfrentar. Compreensão genuína. Por que perguntou abruptamente? Por que se dar ao trabalho? Há dezenas de lugares onde uma cozinheira com experiência pode trabalhar sem ter que lidar com... Isto? Fez um gesto vago que abrangia tanto o escritório em desordem quanto a si mesmo. Sofia respirou fundo antes de responder, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Porque eu também sei o que é perder tudo, Sr. Tavares. A diferença é que não tive o luxo de me trancar para chorar minha perda. Tive que seguir em frente. Suas palavras foram como um soco no estômago. Antônio enrijeceu e por um instante, fugaz uma faísca de algo esquecido, indignação, interesse, atravessou a névoa de sua dor. Não fale do que não entende, advertiu em voz baixa perigosa. Você não tem ideia do que eu perdi. Não tenho, concedeu ela, como o senhor também não tem ideia do que eu perdi. Mas aqui estamos dois estranhos, cada um carregando seu próprio peso. A diferença é que estou disposta a cozinhar para o senhor enquanto o faz. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o vazio acusador que costumava envolvê-lo, mas algo carregado de uma tensão distinta. Antônio se viu sem palavras, uma sensação esquecida para quem antes da tragédia fora um negociador temido e respeitado no mundo empresarial. O que sabe cozinhar? Perguntou finalmente, surpreendendo a si mesmo. Um leve sorriso quase imperceptível suavizou o rosto de Sofia. Não era um sorriso de vitória, mas de reconhecimento, como se tivesse identificado algo nele que nem mesmo Antônio sabia que ainda existia. Tudo o que o senhor precisar, Sr. Tavares. Sou especialista em comida que alimenta mais do que o corpo. Antônio desviou o olhar desconfortável com a metáfora pouco velada. Não procuro terapia num prato de comida, senhorita Oliveira. Não ofereço terapia, Sr. Tavares. Apenas boa comida. Seus olhos se encontraram novamente e Antônio sentiu algo se mover em seu interior como escombros que se deslocam depois de muito tempo imóveis, revelando que ainda há vida soterrada por baixo.
Tem uma semana de teste, disse, bruscamente levantando-se para dar por encerrada a conversa. Minha governanta lhe mostrará seu quarto e a cozinha. Sofia assentiu, mantendo a compostura. O senhor não vai se arrepender. Já estou arrependido, murmurou ele quando ela saiu do escritório, mas sua voz carecia do tom afiado habitual. Aproximou-se da janela e afastou ligeiramente a cortina, permitindo que um raio de sol entrasse pela primeira vez em meses. Observou Sofia enquanto ela cruzava o jardim descuidado ao lado da idosa Dona Elsa, a única do pessoal original que havia resistido à sua transformação em um tirano. Antônio sentiu o peso familiar da aliança de casamento em seu dedo. Girou-a um ritual inconsciente que repetia quando se sentia ameaçado. Não há espaço para mais ninguém, Amélia sussurrou para ir à memória de sua esposa. Não depois do que eu fiz. Mas algo havia mudado, imperceptível como o primeiro estalo do gelo no início do degelo. Numa casa onde o tempo parecia ter parado, a chegada de Sofia marcava o movimento de um relógio que todos acreditavam estar parado para sempre. O aroma foi a primeira coisa que ele notou. Um perfume quente e reconfortante que serpenteava pelos corredores da mansão, infiltrando-se sob a porta de seu escritório, invadindo a fortaleza de solidão que ele havia construído tão meticulosamente. Antônio ergueu o olhar dos documentos que fingia revisar. Seu estômago reagiu com um ronco traiçoeiro. Não se lembrava da última vez que sentira apetite genuíno. A porta do escritório se abriu sem o aviso prévio que todos os seus funcionários haviam aprendido a dar por medo de sua reação. O jantar está servido. Sr. Tavares anunciou Sofia parada no umbral com um avental sobre seu simples vestido cinza. Seu rosto, iluminado pela luz do corredor, contrastava com a escuridão em que ele se refugiava. Eu disse a Dona Elsa que jantaria aqui, como sempre. A Dona Elsa me informou de suas instruções, respondeu Sofia com calma. Também me disse que faz 8 meses que o senhor não usa a sala de jantar. Acho que é hora de mudar isso. Antônio a olhou como se ela tivesse sugerido escalar o pão de açúcar de sunga. Por acaso não lhe explicaram as regras desta casa? Eu não dou explicações aos meus funcionários. São vocês que seguem minhas ordens. Sofia não recuou 1 milímetro. Com todo o respeito, senhor, a comida que preparei não foi feita para ser comida sobre papéis de trabalho. Precisa de espaço, serviço adequado e, preferencialmente, alguém sentado corretamente à sua frente. Está me dando ordens na minha própria casa. Antônio se levantou, esperando intimidá-la com sua altura e seu tom cortante. Estou lhe oferecendo fazer meu trabalho corretamente. O senhor pode fazer o mesmo com o seu descendo para jantar. Ou pode ficar aqui e permitir que o primeiro prato decente preparado nesta cozinha em meses seja desperdiçado. A escolha é sua. A palavra escolha ressoou na mente de Antônio. Quanto tempo havia passado desde que alguém lhe apresentara uma verdadeira opção, em vez de se curvar às suas exigências por medo ou pena? Sofia deu meia volta sem esperar resposta, deixando a porta aberta. Antônio permaneceu imóvel, dividido entre a indignação e uma curiosidade que acreditava extinta. O aroma continuava a tentá-lo, evocando memórias de tempos mais felizes, de jantares compartilhados, de risadas que agora pareciam pertencer a outra vida. Isso é ridículo, resmungou, mas seus pés já se moviam em direção à porta. Parou no corredor, ouvindo o tilintar de talheres vindo da sala de jantar. Algo naquele som cotidiano quase esquecido o atraiu como um ímã. A sala de jantar principal, antes palco de animadas reuniões e jantares de negócios, parecia um cenário fantasmagórico. A enorme mesa de carvalho, que podia acomodar 20 pessoas, estava posta apenas para um na cabeceira. A louça fina que Amélia havia selecionado com tanto cuidado reluzia sob a luz de candelabros acesos. Uma única taça de cristal esperava ser preenchida. Sofia estava de pé ao lado da mesa serena e profissional, como se servir o jantar a um homem que havia aterrorizado todo o seu pessoal fosse a coisa mais natural do mundo. "Sente-se, por favor", disse ela com suavidade. "A sopa vai esfriar." Antônio avançou como um sonâmbulo, parando ao ver o retrato de Amélia, que dominava uma das paredes. Seus olhos pintados com extraordinário detalhe pareciam segui-lo interrogadores. Ela tinha razão, sabia, murmurou sem se dar conta de que havia falado em voz alta.
Amélia sempre dizia que eu nunca deveria ter construído uma sala de jantar tão grande. Vamos nos sentir em lados opostos de um oceano. Ela costumava brincar. Foi apenas um vislumbre de vulnerabilidade. Mas assim que as palavras deixaram seus lábios, Antônio enrijeceu horrorizado por ter compartilhado essa memória íntima. Sofia, no entanto, não mostrou surpresa, nem aproveitou o momento para oferecer condolências vazias. Espaços grandes podem ser acolhedores com as pessoas certas, comentou servindo-lhe um caldo fumegante, cujo aroma intensificou a fome que Antônio havia negado por tanto tempo. E solitários mesmo no quarto mais pequeno quando falta quem importa. Antônio a olhou desconcertado por sua resposta livre da pena que tanto detestava. Onde aprendeu a cozinhar? Perguntou, mudando abruptamente de assunto, enquanto se sentava desconfortável. Mas rendido à situação, com minha avó principalmente, respondeu Sofia enquanto ajustava meticulosamente a disposição dos talheres. Depois, no restaurante O Canto da Alma, até que fechou. Cozinhar é minha maneira de falar quando as palavras não são suficientes. Antônio pegou a colher hesitante. A primeira colherada do caldo o fez fechar os olhos involuntariamente. Era como se algo em seu interior congelado por quase um ano começasse a derreter lentamente. Está aceitável, murmurou. Embora ambos soubessem que era a melhor comida que ele havia provado em meses. Sofia assentiu sem mostrar satisfação ou orgulho excessivo. Limitou-se a esperar de pé a uma distância respeitosa. Pode se retirar, disse Antônio após alguns momentos. Desconfortável sob seu olhar sereno, não preciso que me observe enquanto como. Que como desejar, senhor? Respondeu ela dirigindo-se à porta. Antes de sair, acrescentou, o segundo prato está pronto para ser servido quando terminar a sopa. Me avise quando estiver preparado. Antônio assentiu distraidamente, concentrado no sabor reconfortante que agora inundava seus sentidos. Quando ergueu o olhar, Sofia já não estava lá, mas sua presença parecia permanecer no ambiente como uma nota musical que continua a vibrar depois que o instrumento deixou de soar. Na solidão da sala de jantar, de frente para o retrato de Amélia Antônio, sentiu que as paredes cuidadosamente construídas de seu isolamento haviam sofrido a primeira rachadura. Não era uma abertura voluntária, mas uma invasão sutil através do aroma de uma sopa caseira, através de uma voz que não tremia diante de sua dureza, através de olhos que pareciam ver além da couraça de amargura. Não vai funcionar, seja lá o que estiver tentando, murmurou para o retrato de sua esposa. Não existe volta depois do que aconteceu, depois do que eu fiz. Mas enquanto saboreava cada colherada daquele caldo, uma parte dele enterrada sob camadas de culpa e dor começava a se perguntar se talvez, apenas talvez, existisse um caminho diferente do autocastigo perpétuo, um caminho que poderia estranhamente começar com um simples jantar servido por uma mulher que se atrevia a desafiá-lo em sua própria casa. E essa possibilidade, mais do que qualquer outra coisa, era o que realmente o aterrorizava. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que alterou sutilmente a atmosfera da mansão. Antônio continuava distante, às vezes cruel com suas palavras, mas já não passava todas as horas trancado em seu escritório. As refeições se tornaram um ritual silencioso, mas constante, onde Sofia servia pratos elaborados que ele fingia receber com indiferença. O pessoal da casa, reduzido após as múltiplas demissões dos últimos meses, observava a mudança com cautelosa esperança. Dona Elsa, que havia sido testemunha da descida de Antônio ao abismo após a morte de Amélia, foi a primeira a notar como o patrão começava a prestar atenção a detalhes que havia ignorado por meses. Uma menção sobre o jardim descuidado, uma pergunta sobre as contas pendentes, até mesmo um comentário sobre o tempo que não estava carregado de amargura. No quinto dia, enquanto Sofia preparava uma torta de maçã na ampla cozinha da mansão, Antônio apareceu no umbral. Era a primeira vez que ele entrava ali desde o acidente. Aquele espaço havia sido o favorito de Amélia, que apesar de sua posição social gostava de cozinhar para ocasiões especiais. Sofia, concentrada em sua tarefa, não percebeu sua presença imediatamente. Antônio a observou trabalhar, notando a graça de seus movimentos, a precisão com que suas mãos manejavam os ingredientes.
Havia algo hipnótico em vê-la criar algo tão simples e ao mesmo tempo tão significativo como uma sobremesa. Amélia também fazia torta de maçã, disse ele finalmente, sobressaltando-a. Sofia se virou, com as mãos cobertas de farinha. Desculpe, eu não sabia que... Não é uma repreensão, esclareceu ele, surpreendendo a si mesmo com a suavidade de seu tom. Apenas uma observação. Um silêncio carregado de significado flutuou entre eles. Era a primeira vez que Antônio mencionava sua esposa voluntariamente, sem que a dor tingisse imediatamente suas palavras. Como era a dela? Perguntou Sofia com cuidado, voltando à sua tarefa, mas mantendo a conversa. Antônio se apoiou no batente da porta, dividido entre o costume de cortar qualquer tentativa de falar sobre Amélia e um estranho desejo de compartilhar uma lembrança que pela primeira vez não estava tingida exclusivamente de perda. Ela adicionava canela e noz moscada. Dizia que o segredo estava em equilibrar a doçura com um toque de especiarias inesperadas. Respondeu finalmente sua voz apenas um sussurro. Ficava perfeita. Sofia assentiu, absorvendo a informação sem oferecer comparações ou trivialidades. Posso tentar assim, se preferir. Antônio enrijeceu como se a sugestão fosse uma traição à memória de Amélia. Não faça do seu jeito. Houve outro silêncio, mas este tinha um matiz diferente, como se ambos navegassem por águas desconhecidas, buscando o equilíbrio entre o respeito ao passado e a tímida possibilidade de um presente distinto. O pessoal comenta que o senhor está procurando um novo jardineiro, disse Sofia enquanto estendia a massa com cuidado. O jardim era lindo, segundo me disseram. Uma pena vê-lo tão descuidado. E Antônio franziu a testa, detectando algo mais do que uma simples observação. Também tem experiência em jardinagem além de cozinha? Sofia sorriu levemente, sem desviar o olhar de seu trabalho. Não, mas conheço alguém que sim. Meu pai foi jardineiro a vida toda. Agora está aposentado, mas tenho certeza de que conhece pessoas qualificadas. Não preciso de caridade familiar, senhorita Oliveira, retrucou Antônio, seu tom endurecendo novamente. Não é caridade oferecer um contato profissional, senhor Tavares, respondeu ela com a mesma calma imperturbável que o havia desarmado desde o primeiro dia. É simplesmente a vida, pessoas se conectando com outras pessoas. Antônio a observou, notando pela primeira vez detalhes nos quais não se permitira reparar: a determinação em sua postura, a dignidade com que realizava até as tarefas mais mundanas e, acima de tudo, a ausência daquela mistura de medo e pena com que todos o tratavam desde a tragédia. Por que está realmente aqui? Perguntou abruptamente. E não me diga que é só pelo trabalho. Sofia parou seus movimentos e o olhou diretamente. Estou aqui porque todos merecemos uma segunda chance, senhor Tavares, mesmo quando acreditamos que não. A simplicidade e profundidade de sua resposta o deixaram sem palavras. Você não me conhece, conseguiu dizer finalmente. Não sabe o que eu fiz. Não sei, concedeu ela, mas conheço a dor e sei que às vezes ela nos castiga mais cruelmente do que qualquer juiz externo. Antônio sentiu que algo se quebrava dentro dele, uma fissura no muro que havia erguido entre seu coração e o mundo. Por um instante aterrorizante esteve a ponto de contar tudo, a discussão com Amélia antes do acidente, as palavras que nunca poderia retirar a culpa esmagadora que o consumia a cada dia. Mas o momento passou e o muro se reconstruiu, embora já não com a mesma solidez. A semana de teste termina amanhã, disse, mudando abruptamente de assunto. Pode ficar. Sua comida é aceitável. Sofia assentiu, reconhecendo o elogio oculto por trás de seu tom brusco. Obrigada, senhor Tavares. Antônio se virou para sair, parando seus passos, quando ela acrescentou: o jardim de rosas precisa de atenção urgente. As plantas ainda estão vivas debaixo de todo esse abandono. Só precisam que alguém acredite que vale a pena salvá-las. Ele não respondeu, mas enquanto se afastava, as palavras de Sofia ressoavam em sua mente, junto com a lembrança de Amélia entre aquelas rosas, sorrindo sob o sol de verão alheia ao destino que os aguardava e à tempestade que se formava entre eles.
Naquela noite, pela primeira vez em meses, Antônio se permitiu abrir a gaveta onde guardava os álbuns de fotos, não para se torturar com o que perdeu como fazia ocasionalmente em seus piores momentos, mas para lembrar como Amélia realmente era, não um fantasma acusador, mas uma mulher que amara a vida e que ele tinha certeza teria detestado ver no que ele havia se tornado. Enquanto passava as páginas, uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que apenas dias antes ele teria rejeitado como uma traição imperdoável à memória de sua esposa. Talvez a forma de honrar Amélia não fosse mergulhar em uma miséria eterna, mas encontrar a coragem para viver novamente. E talvez a estranha e inesperada presença de Sofia em sua casa não fosse coincidência, mas a oportunidade que ele não sabia que precisava. Um mês após a chegada de Sofia, a mansão Tavares começava a despertar de sua letargia. A mudança não era evidente para um observador casual, mas para aqueles que haviam vivido naquele mausoléu de memórias, a diferença era tão notável quanto o primeiro broto após um longo inverno. O senhor pediu que revisássemos os salões principais, comentou Dona Elsa enquanto supervisionava a limpeza matinal. Um tremor de emoção em sua voz cansada. Ele diz que é hora de lhes dar uso. Sofia, ocupada preparando o café da manhã, assentiu sem mostrar surpresa. Ao contrário do resto do pessoal, ela esperava por este momento. Tinha visto isso se formar nos pequenos detalhes, Antônio passando mais tempo fora de seu escritório, fazendo perguntas sobre o funcionamento da casa e no dia anterior parando em frente ao jardim de rosas com uma expressão pensativa. O tempo está ajudando-o a se curar, respondeu simplesmente. Dona Elsa a olhou com uma mistura de admiração e curiosidade. Em 2 semanas você conseguiu mais do que todos nós em meses. Como? Sofia continuou batendo a massa de panquecas com movimentos precisos e rítmicos. Não fiz nada extraordinário, Dona Elsa. Apenas fui persistente. Foi muito mais do que isso, menina, replicou a idosa, baixando a voz. Você foi corajosa. Todos tínhamos medo de enfrentar sua dor, sua raiva. Você o olhou diretamente sem piscar. Sofia parou seus movimentos e considerou as palavras da mulher mais velha. Era verdade que não havia recuado diante da amargura de Antônio, mas não considerava isso um ato de bravura. Para ela, simplesmente não havia outra forma de viver. A dor própria ou alheia não se cura evitando-a. Cada pessoa tem seu momento para voltar a viver, disse finalmente. O Sr. Tavares só precisava de um lembrete de que esse momento podia ser agora. A conversa foi interrompida pela chegada do aludido. Antônio entrou na cozinha com passo decidido, vestido com um terno escuro perfeitamente cortado, tão diferente da aparência descuidada que mantivera por quase 1 ano. Sua barba estava aparada e seu cabelo, embora ainda longo, havia recuperado o brilho e a ordem. Dona Elsa murmurou uma desculpa e se retirou discretamente, deixando-os a sós. Bom dia, saudou ele parando ao lado da ilha central da cozinha. O cheiro está bom. Sofia lhe dedicou um sorriso breve, mas genuíno, o tipo de gesto que ela havia conquistado o direito de oferecer após semanas desmontando meticulosamente as barreiras de Antônio. Panquecas de mirtilo. Estarão prontas em 5 minutos. Antônio assentiu e em seguida, como quem se lança ao vazio, acrescentou. Decidi organizar um jantar, este fim de semana. A notícia não pegou Sofia completamente de surpresa, mas o fato de Antônio anunciá-lo com tanta determinação era significativo. Quantos convidados, perguntou, mantendo a conversa no terreno prático. Cerca de 30 pessoas, respondeu ele, e após uma pausa carregada de significado, acrescentou sócios comerciais principalmente. É hora de retomar algumas responsabilidades. O que ele não disse, mas ambos entenderam, era que este jantar representava seu primeiro passo real em direção ao mundo exterior após meses de autoexílio. Prepararei um menu para sua aprovação. Esta tarde ofereceu Sofia, virando habilmente uma panqueca dourada. Antônio a observou trabalhar, notando a graciosidade de seus movimentos, a concentração em seu rosto. Algo naquela dedicação lhe parecia entranhavelmente familiar e, ao mesmo tempo, completamente novo. Na verdade, disse ele finalmente, há outro assunto que eu queria discutir com você. Sofia o olhou intrigada pelo tom cauteloso em sua voz. Gostaria que você comparecesse ao jantar não como parte do pessoal, mas como uma convidada.
A surpresa fez com que Sofia quase deixasse cair a espátula. De todas as evoluções que havia presenciado em Antônio durante essas semanas, este convite era talvez o mais inesperado. Senhor Tavares, eu... Antônio, ele a interrompeu. Acho que, pelo menos em particular, poderíamos deixar as formalidades. A mudança era tão significativa quanto o próprio convite. Durante semanas, apesar da crescente comodidade entre eles, ele havia mantido a distância que sua posição de empregador ditava. Antônio repetiu ela saboreando a estranha intimidade que o uso de seu nome criava. Não acho que seja apropriado eu me misturar com seus convidados. São pessoas importantes e eu sou. Alguém que eu respeito, completou ele, e a quem devo mais do que posso expressar. Sofia sentiu um calor inesperado se espalhar por seu peito com aquelas palavras. No mês que trabalhava na mansão, aprendera a interpretar os silêncios de Antônio, a ler nas entrelinhas de suas frases cortantes, mas este reconhecimento direto era algo completamente novo. Não me deve nada, respondeu com suavidade. Devo a você a possibilidade de ver além da dor, disse ele com uma honestidade que surpreendeu a ambos. E quero que esteja lá quando eu der este primeiro passo. A vulnerabilidade em seu pedido era impossível de ignorar. Não era uma ordem de seu chefe. Era quase uma súplica de um homem que, após meses de isolamento, enfrentava o mundo novamente e buscava um ponto de apoio, um rosto amigo na multidão. Está bem, ela concordou finalmente. Eu irei. O alívio no rosto de Antônio foi tão evidente quanto fugaz rapidamente mascarado por sua habitual compostura. Excelente, respondeu recuperando seu tom formal. Dona Elsa se encarregará de que você tenha o necessário. Se precisar de um vestido apropriado ou qualquer outra coisa, diga a ela para providenciar. Sofia assentiu ciente de que essa oferta não era uma questão de caridade, mas de praticidade. Ambos sabiam que seu modesto guarda-roupa não incluía trajes para um jantar formal com a elite empresarial. Obrigada, disse simplesmente servindo as panquecas em um prato. Embora eu tenha que reorganizar minhas obrigações para esse dia. Não posso ser cozinheira e convidada simultaneamente. Uma sombra de sorriso, a primeira que Sofia vira nele, desenhou-se fugazmente no rosto de Antônio. Fiquei sabendo que o restaurante onde você trabalhava fechou. O chefe ainda está na cidade. A perspicácia da pergunta demonstrou que Antônio estivera prestando mais atenção do que aparentava durante suas conversas. Sim, o Manuel está dando aulas particulares enquanto procura um novo local, confirmou ela. Contate-o, indicou Antônio. Ofereça-lhe o dobro de sua tarifa habitual, para que ele se encarregue do menu nesse dia sob sua supervisão, é claro. Sofia não pôde evitar um sorriso completo desta vez. O senhor confia em mim para tomar essa decisão. Confio no seu critério mais do que no meu próprio nestes momentos. Admitiu ele com uma franqueza que deixava entrever o quanto as coisas haviam mudado entre eles. O café da manhã continuou em um silêncio confortável tão diferente da tensão que caracterizara seus primeiros encontros. Quando Antônio finalmente se retirou para atender algumas chamadas de negócios, outro sinal de seu gradual retorno à vida, Sofia se encontrou contemplando seu próprio reflexo na superfície lustrosa do fogão. A mulher que lhe devolvia o olhar era a mesma que chegara a esta mansão um mês antes, determinada a conseguir um trabalho de que precisava desesperadamente. E, no entanto, algo havia mudado. Um brilho em seus olhos, uma suavidade em sua expressão que não estava lá antes. Tenha cuidado, advertiu a si mesma. Você não está aqui para salvá-lo e definitivamente não está aqui para se apaixonar. Mas enquanto recolhia os pratos do café da manhã, uma parte dela se perguntava se já não era tarde demais para ambas as coisas. O dia do jantar chegou com uma energia renovada que se sentia em cada canto da mansão. O pessoal ampliado temporariamente para a ocasião movia-se com um entusiasmo que refletia a importância do evento. Para todos eles, esta noite marcava o retorno oficial de Antônio Tavares ao mundo. Sofia supervisionou os preparativos culinários durante a manhã, trabalhando lado a lado com Manuel, seu antigo chefe, que aceitara encantado a generosa oferta.
O menu sofisticado, mas com toques reconfortantes, que ela insistira em manter, prometia impressionar até os paladares mais exigentes. Nunca pensei em te ver num lugar assim, comentou Manuel enquanto dava os últimos toques em um molho. Como é trabalhar para o viúvo impiedoso? A pergunta, embora feita com leveza, tocava um ponto sensível. Sofia enrijeceu imperceptivelmente. Você não deveria acreditar em tudo que ouve, respondeu com cuidado. As pessoas são sempre mais complexas do que os rumores sobre elas. Manuel a olhou com curiosidade. Você se afeiçoou a ele e observou sem malícia, mas com evidente surpresa. Passei a respeitá-lo, corrigiu ela, embora a distinção lhe parecesse cada vez mais turva até para si mesma. Pela metade da tarde, satisfeita de que tudo estava encaminhado, Sofia retirou-se para seu quarto para se preparar. Sobre a cama, repousava uma caixa grande que não estava lá naquela manhã. Um simples cartão a acompanhava com a inconfundível caligrafia elegante de Antônio, uma sugestão, não uma imposição. Com uma mistura de curiosidade e apreensão, Sofia levantou a tampa. O vestido que encontrou dentro arrancou-lhe uma exclamação involuntária. Era de um azul profundo, quase como o oceano à meia-noite, com um corte clássico que prometia elegância sem ostentação. O tecido, um cetim macio ao toque, parecia fluir como água entre seus dedos. Ao lado do vestido, uma caixa menor continha um simples, mas belo colar de prata, com uma única safira que combinava com a cor do vestido. A generosidade do gesto a comoveu e preocupou em partes iguais. Não queria interpretar mal o significado deste presente, nem permitir que outros o fizessem. No entanto, a delicadeza com que fora escolhido, nada excessivamente luxuoso ou chamativo, mas algo que refletia sua própria personalidade, sugeria uma compreensão dela que ia além da relação empregador-empregada. Após um momento de dúvida, Sofia decidiu aceitar o presente no espírito em que acreditava ter sido oferecido como um gesto de gratidão e respeito, não como uma tentativa de transformá-la em algo que não era. Quando finalmente se olhou no espelho completamente arrumada, mal reconheceu a mulher que lhe devolvia o olhar. O vestido se ajustava perfeitamente à sua figura, realçando sua graça natural sem ser ostensivo. Havia prendido o cabelo em um coque simples, mas elegante, deixando alguns fios emoldurarem seu rosto. A maquiagem discreta ressaltava a profundidade de seus olhos e a suavidade de seus lábios. Por um momento permitiu-se imaginar como teria sido crescer em um mundo onde vestidos como este e eventos sociais fossem parte de sua vida cotidiana, em vez da luta constante que conhecera. Mas rapidamente descartou esse pensamento. Cada passo de seu caminho, cada dificuldade superada, a havia transformado em quem era. E essa mulher, independentemente do vestido que usasse esta noite, continuava sendo Sofia Oliveira, filha de jardineiro e cozinheira por vocação. Com essa certeza renovada, dirigiu-se ao grande salão onde já se ouvia o murmúrio das primeiras conversas e o suave tilintar de taças de cristal. Antônio esperava no vestíbulo, verificando nervosamente seu relógio. Embora externamente projetasse a confiança que fora sua marca registrada por anos no mundo dos negócios interiormente, sentia uma ansiedade que não experimentava há muito tempo. Esta noite representava muito mais do que uma simples reunião social. Era sua declaração formal de que a vida continuava, de que estava pronto para retomar as rédeas de sua existência. Quando ergueu o olhar e viu Sofia descendo a escada, algo parou em seu peito. O vestido azul que ele havia escolhido para ela com a ajuda discreta de Dona Elsa parecia ter sido criado especificamente para realçar sua beleza natural. Não era uma beleza convencional e deslumbrante como a que costumava adornar os eventos da alta sociedade, mas algo mais profundo e autêntico. Você está... Começou buscando a palavra adequada enquanto ela chegava ao pé da escada. Perfeita. Sofia sorriu um leve rubor colorindo suas bochechas. Obrigada pelo vestido e pelo colar. Disse com sinceridade. Não era necessário, mas eu agradeço. Pelo contrário, respondeu ele, era o mínimo que eu podia oferecer considerando o que você fez por esta casa, por mim. A atmosfera entre eles se carregou de uma energia diferente, algo que ia além das palavras trocadas. Por um instante, Antônio sentiu o impulso de estender a mão para ela, de tocá-la de alguma forma, para se certificar de que era real, de que não desapareceria como tantas coisas boas em sua vida.
O momento foi quebrado com a chegada dos primeiros convidados. O mordomo anunciou um casal elegante e Antônio recuperou instantaneamente sua compostura de anfitrião. Pronta, perguntou em voz baixa. Sofia assentiu, erguendo ligeiramente os ombros. Tão pronta quanto se pode estar para saltar no vazio, brincou embora houvesse um toque de nervosismo genuíno em sua voz. Não se preocupe, ele a tranquilizou. Estarei ao seu lado a maior parte da noite. A frase dita com naturalidade continha uma promessa que ia além daquela noite e ambos sabiam disso. À medida que o salão principal se enchia de convidados, a transformação de Antônio era evidente para quem o conhecera antes de seu retiro autoimposto. Embora ainda houvesse sombras em seus olhos, uma gravidade que não estava presente antes da tragédia, ele voltava a se mover com a confiança e a autoridade natural que o caracterizaram em seus melhores tempos. Muitos convidados, especialmente aqueles que haviam tentado sem sucesso contatá-lo por meses, ofereciam-lhe condolências tardias, misturadas com evidentes tentativas de restabelecer conexões comerciais. Antônio as aceitava com frieza educada, claramente não disposto a transformar a noite em um lembrete constante de sua perda. Sofia observava suas interações de uma distância prudente, impressionada com sua habilidade para navegar pelas complexidades sociais apesar do tempo afastado. Quando algum convidado se aproximava dela, geralmente assumindo que era uma amiga ou parente distante de Antônio, ela respondia com educação, mas com uma vagueza deliberada. Trabalho com o Sr. Tavares era sua resposta padrão sem entrar em detalhes sobre a natureza exata desse trabalho. Enquanto a noite avançava e o jantar era servido, Sofia notou como alguns olhos curiosos seguiam seus movimentos e interações com Antônio. Particularmente uma mulher elegante de meia idade que fora apresentada como uma importante acionista, a estudava com interesse particular. Então você é a famosa Sofia, disse, a mulher aproximando-se durante um momento em que Antônio fora abordado por um grupo de sócios. Devo dizer que você conseguiu o que muitos consideravam impossível. Sofia a olhou com cautela sem compreender completamente a que se referia. Não tenho certeza se entendi. A mulher sorriu, um gesto calculado que não alcançava seus olhos. Trazer Antônio de volta ao mundo dos vivos, querida. Os rumores sobre sua transformação têm circulado por semanas. Muitos apostavam que ele jamais superaria a morte de Amélia, especialmente considerando as circunstâncias. O tom insinuante com que pronunciou as últimas palavras pôs Sofia em alerta. Era evidente que esta mulher sabia ou acreditava saber algo específico sobre o acidente que custara a vida de Amélia. O Sr. Tavares decidiu por si mesmo se reintegrar às suas atividades, respondeu com cuidado. Eu apenas tive o privilégio de presenciar esse processo. Que modéstia encantadora, replicou a mulher com um sorriso que agora parecia mais genuíno. Amélia teria aprovado sua discrição. Ela também entendia o valor da lealdade silenciosa. Antes que Sofia pudesse responder, a mulher foi chamada por outro grupo, deixando-a com uma sensação desconfortável e mais perguntas do que respostas. O que esta mulher sabia sobre a relação entre Antônio e Amélia, que circunstâncias ela mencionara com tanta insinuação, não teve tempo de refletir muito, pois o jantar foi anunciado e todos os convidados se dirigiram à sala de jantar principal, transformada para a ocasião em um espaço que equilibrava elegância e calor. As conversas fluíam, o vinho corria generosamente e a comida supervisionada por Sofia, mas executada por Manuel, recebia elogios unânimes. Antônio, sentado à cabeceira da mesa, parecia mais relaxado à medida que a noite avançava. Ocasionalmente seus olhos procuravam Sofia sentada estrategicamente no meio da mesa, como para se certificar de que ela continuava ali, ou talvez buscando nela a força para continuar com seu papel de anfitrião. Foi durante a sobremesa que Marcelo Andrade, um atraente empresário conhecido tanto por seus sucessos comerciais quanto por suas conquistas românticas, começou a prestar atenção particular a Sofia. Não me lembro de tê-la visto antes no círculo de Antônio. Comentou inclinando-se para ela com um sorriso encantador. E acredite, eu me lembraria de um rosto como o seu. Sofia manteve a compostura acostumada a lidar com elogios diretos durante seus anos trabalhando no restaurante.
É minha primeira vez em um desses eventos, respondeu educadamente, sem revelar mais. Pois espero que não seja a última, disse Marcelo, seu olhar apreciativo percorrendo discretamente o elegante vestido azul. De fato, notei que Antônio parece muito mais vivo desde que você chegou à vida dele. É revigorante vê-lo assim depois de tanto tempo. A familiaridade com que ele falava de sua relação com Antônio a surpreendeu. Você o conhece há muito tempo? Perguntou, genuinamente curiosa. Desde a faculdade, assentiu Marcelo. Fomos amigos e ocasionalmente concorrentes por mais de uma década. Conheço Antônio melhor do que a maioria. Inclusive conhecia a Amélia antes dele. Esta revelação despertou ainda mais o interesse de Sofia. Ali estava alguém que poderia lhe oferecer uma visão de Antônio anterior à tragédia, uma peça do quebra-cabeça que ela tentava compreender. Deve ter sido difícil vê-lo sofrer depois do acidente, comentou com cautela. Um brilho de algo tristeza-culpa cruzou os olhos de Marcelo, desaparecendo tão rapidamente que Sofia duvidou tê-lo visto. Mais do que você imagina, respondeu em voz baixa. Antônio e eu tivemos nossas diferenças, mas vê-lo se destruir foi doloroso para todos nós que o apreciamos. A conversa foi interrompida pelo anúncio de que a sobremesa continuaria no salão principal, onde uma área para dançar fora preparada e uma pequena orquestra começava a tocar música suave. Enquanto os convidados se levantavam e se dirigiam para o salão, Marcelo ofereceu seu braço a Sofia com um gesto cavalheiresco. Permite-me a honra de acompanhá-la? Perguntou com um sorriso que havia conquistado inúmeras mulheres. Sofia hesitou por um instante, ciente do olhar de Antônio, seguindo seus movimentos do outro lado da mesa, mas recusar o gesto teria parecido indelicado, especialmente vindo de um amigo próximo de seu anfitrião. Claro, aceitou finalmente, colocando a mão levemente sobre o braço oferecido. No salão, a orquestra interpretava agora uma valsa clássica. Alguns casais já deslizavam pela pista, enquanto outros convidados conversavam em pequenos grupos, taças na mão. Antônio se movia entre eles, a imagem perfeita do anfitrião atento, embora Sofia notasse como seu olhar a procurava periodicamente. Gostaria de dançar? Perguntou Marcelo, inclinando-se ligeiramente para ela. A proposição a pegou de surpresa. Ela havia aprendido o básico da dança formal graças a aulas comunitárias em sua juventude, mas nunca havia praticado em um ambiente como este. Não tenho certeza se é uma boa ideia, respondeu com honestidade. Minhas habilidades de dança são limitadas. Marcelo sorriu, um gesto que combinava encanto e segurança. Não há melhor maneira de melhorar do que praticando, insistiu, estendendo a mão para ela. Prometo guiá-la com cuidado. Sofia olhou ao redor procurando instintivamente por Antônio. Encontrou-o observando-os fixamente do outro lado do salão, uma expressão indecifrável em seu rosto. Algo naquele olhar a impulsionou a aceitar o convite de Marcelo. Talvez fosse o desejo de demonstrar que podia se integrar a este mundo que não era o seu. Ou talvez a curiosidade de ver como Antônio reagiria. Está bem, ela concordou finalmente, colocando sua mão na de Marcelo. Mas eu o advirto, seus pés correm perigo. Ele riu, um som quente e genuíno enquanto a conduzia para a pista de dança. É um risco que estou disposto a correr. A música envolveu o casal enquanto Marcelo guiava Sofia com uma experiência que fazia parecerem simples até os passos mais complexos. Para sua surpresa, seu corpo se lembrava mais daquelas aulas comunitárias do que ela imaginava. Logo se encontrou, movendo-se com graça, seguindo o ritmo com crescente confiança. Você está indo maravilhosamente, murmurou Marcelo em seu ouvido enquanto a guiava em um giro elegante. Uma beleza natural em todos os sentidos. O elogio, embora galante, causou em Sofia uma incômoda sensação de exposição. Ela estava ciente dos olhares que seguiam seus movimentos, dos sussurros especulativos que sua presença na festa havia gerado durante toda a noite e, mais do que tudo, estava dolorosamente ciente do olhar de Antônio, que não havia abandonado o casal desde que começaram a dançar. Mesmo enquanto atendia a seus outros convidados, seus olhos retornavam constantemente para ela, e Marcelo com uma intensidade que parecia aumentar a cada volta da valsa. Seu amigo parece não aprovar nossa dança, comentou Sofia, tentando manter um tom leve. Marcelo seguiu a direção de seu olhar e um sorriso conhecedor se desenhou em seus lábios.
Antônio sempre foi possessivo com o que considera valioso, respondeu, aproximando-a um pouco mais do que a dança exigia. E você, Sofia, é sem dúvida o tesouro mais precioso que ele encontrou em muito tempo. Antes que pudesse responder a esta desconcertante declaração, Sofia sentiu uma presença ao seu lado. Antônio estava ali, seu rosto uma máscara de cortesia que mal escondia a tempestade por trás. Marcelo, disse ele com uma voz controlada que continha um fio perceptível. Me permite interromper. Embora formulada como uma pergunta, não havia dúvida de que era uma ordem. Marcelo, longe de parecer ofendido, sorriu com o que parecia ser uma satisfação secreta, como se tivesse provocado exatamente a reação que esperava. Claro, meu amigo, respondeu separando-se de Sofia com um elegante passo para trás. Embora eu deva dizer que sua funcionária é uma parceira de dança excepcional, quase tão excepcional quanto sua beleza esta noite. A ênfase na palavra funcionária foi sutil, mas inconfundível. Uma pequena punhalada que não passou despercebida por nenhum dos três. Antônio tensionou a mandíbula visivelmente, mas manteve sua compostura. Com um gesto calculadamente casual, pegou a mão de Sofia e a colocou sobre seu braço. Se nos der licença, disse a Marcelo sem realmente esperar uma resposta. Preciso falar com a Sofia um momento. Sem esperar réplica, Antônio a conduziu para longe da pista de dança, através de grupos de convidados que os observavam com curiosidade mal disfarçada até chegar a um pequeno terraço adjacente ao salão principal. O ar fresco da noite foi um alívio após o calor e a tensão do interior. Uma vez sozinhos, Antônio soltou seu braço e se aproximou da balaustrada de pedra, dando-lhe as costas enquanto parecia lutar para recuperar o controle de suas emoções. Eu não deveria ter permitido que você dançasse com ele, disse finalmente, sua voz mal audível sobre o som distante da música. Sofia se aproximou, cuidando de manter uma distância respeitosa. Porque ele é seu amigo, não é, Antônio? Se virou para ela. E a intensidade em seus olhos fez com que Sofia prendesse a respiração. Marcelo e eu temos uma história complicada, respondeu. Ele não é alguém em quem confio completamente, especialmente quando se trata das mulheres em minha vida. A frase ficou suspensa entre eles, carregada de implicações que nenhum estava preparado para abordar diretamente. Eu não sou uma mulher na sua vida nesse sentido. Antônio, disse Sofia com suavidade. Sou sua funcionária, como ele tão amavelmente apontou. E Antônio deu um passo em direção a ela, reduzindo a distância entre ambos. É só isso que você é para mim, Sofia? Perguntou com uma vulnerabilidade que contrastava dramaticamente com sua habitual reserva. Apenas alguém que trabalha para mim. O coração de Sofia acelerou. Eles estavam entrando em um território perigoso, um que ela tentara evitar conscientemente, desde que começou a notar as mudanças em sua relação. Antônio, eu. Ver como ele te olhava, como te segurava enquanto dançavam. Continuou ele sem deixá-la terminar. Senti algo que não experimentava há anos, algo que acreditei estar morto junto com Amélia. Suas palavras ficaram suspensas no ar noturno, uma confissão que mudava tudo entre eles. Ciúmes, disse finalmente, como se a própria palavra fosse uma revelação. Senti ciúmes, Sofia, e isso me aterroriza mais do que qualquer outra coisa. Sofia o olhou incapaz de esconder a comoção em seu rosto. Não era apenas a admissão dos ciúmes o que a surpreendia, mas a honestidade crua. A vulnerabilidade completa com que Antônio se expunha diante dela. Por que te aterroriza? Perguntou em um sussurro. Antônio se aproximou mais um passo, agora tão perto, que podia distinguir o leve tremor em suas mãos, a luta interna refletida em seus olhos. Porque significa que você me importa, respondeu com a voz embargada. E significa que estou traindo a memória dela. Um silêncio carregado de emoções se instalou entre eles. Sofia podia sentir o calor que emanava do corpo de Antônio tão perto do seu enquanto tentava processar suas palavras. A memória de Amélia não exige que você se negue a viver, Antônio, disse finalmente com suavidade, mas firmeza. Nenhum amor verdadeiro exigiria esse sacrifício. Antônio desviou o olhar, uma tempestade de emoções cruzando seu rosto. Você não entende, murmurou. Não é tão simples. Então me ajude a entender.
respondeu ela, arriscando-se a tocar suavemente seu braço. O que realmente aconteceu com Amélia? Por que você se culpa tanto? A pergunta ficou suspensa entre eles, tão pesada e tangível quanto o ar noturno. Por um momento, Sofia temeu ter cruzado uma linha, ter pressionado cedo demais, mas para sua surpresa, Antônio não se afastou. Em vez disso, olhou para ela com uma intensidade que lhe cortou a respiração. Discutimos, confessou, finalmente cada palavra parecendo arrancada dolorosamente de seu interior. A noite do acidente foi a pior briga que já tivemos. Sofia esperou em silêncio, dando-lhe espaço para continuar em seu próprio ritmo. Ela suspeitava que eu tinha um caso. Com a esposa de um sócio, continuou Antônio, suas palavras agora fluindo como se uma comporta tivesse se aberto. Não era verdade, mas as aparências. Tinham-nos visto juntos várias vezes, sempre por questões de negócios, mas os rumores começaram. Ele fez uma pausa, passando uma mão trêmula pelo cabelo. Eu disse coisas terríveis a ela, Sofia. Coisas que eu não pensava de verdade, mas que sabia que a machucariam. Eu estava furioso porque ela duvidava de mim, orgulhoso, arrogante, incapaz de entender seu medo, sua insegurança. Sua voz falhou e Sofia viu o brilho de lágrimas contidas em seus olhos. Ela saiu de casa naquela noite furiosa, ferida, dirigindo sob a chuva, angustiada com minhas palavras, e então... Ele parou, incapaz de continuar. O acidente completou Sofia com suavidade. Antônio assentiu a dor tão evidente em seu rosto que parecia quase física. As últimas palavras que eu disse a ela foram de raiva, sussurrou. E agora nunca poderei retirá-las, nunca poderei pedir perdão. E toda vez que sinto algo parecido com felicidade, toda vez que por um momento eu esqueço a culpa, retorna como uma maré. Sofia compreendeu então a magnitude do tormento que Antônio vinha carregando. Não era apenas a dor pela perda de Amélia, mas o peso esmagador da culpa, a crença de que suas palavras haviam contribuído diretamente para sua morte. Com um movimento deliberado, pegou as mãos de Antônio entre as suas. Não consigo imaginar o que você passou, disse com sinceridade. Mas conheço o suficiente sobre o amor para saber disto. Amélia não gostaria que você passasse o resto da vida se punindo. O amor verdadeiro não busca o sofrimento eterno como penitência. Antônio a olhou, uma vulnerabilidade quase infantil em seus olhos. Como pode ter tanta certeza? Porque se ela te amava tanto a ponto de ficar tão ferida pela possibilidade de te perder? Respondeu Sofia. Então ela te amava o suficiente para querer sua felicidade mesmo depois de sua partida. Algo em suas palavras pareceu alcançar uma parte de Antônio que permanecera fechada e inacessível até mesmo para ele. Seus ombros relaxaram ligeiramente, como se uma fração do peso que carregava tivesse sido aliviada. Eu estive tão perdido. Admitiu sua voz apenas um sussurro. E então você chegou, e pela primeira vez em quase um ano pude ver um caminho à frente, um futuro que não fosse apenas existir neste limbo de culpa e dor. As palavras ressoaram no coração de Sofia com uma intensidade que a assustou. Ela viera a esta casa buscando simplesmente um trabalho, uma forma de se manter financeiramente. Nunca imaginara se tornar a âncora de salvação para um homem tão profundamente ferido. Antônio, eu. Mas antes que pudesse completar seu pensamento, a porta do terraço se abriu e a silhueta de Marcelo se recortou contra a luz que emanava do salão. Ah, aqui estão vocês, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Seus convidados estão se perguntando onde está o anfitrião Antônio, e alguns estão especialmente curiosos sobre a natureza de sua conversa particular. A intimidade do momento se quebrou e Antônio se afastou de Sofia, recuperando instantaneamente sua máscara de controle. No entanto, Sofia notou que ele não soltou completamente sua mão, mantendo um contato sutil, mas deliberado. Voltaremos em um momento, respondeu Antônio, sua voz recuperando o tom de autoridade que o caracterizava no mundo dos negócios. Marcelo observou o ponto onde suas mãos se tocavam, uma expressão indefinível cruzando seu rosto. Apenas como um aviso amigável, velho amigo, disse, seu tom casual, contrastando com a intensidade de seu olhar. As pessoas falam e você sabe bem como essas conversas podem ser destrutivas. A ameaça velada fez com que Antônio enrijecesse visivelmente.
Sofia sentiu seus dedos se apertarem contra os dela. Agradeço sua preocupação. Marcelo respondeu, Antônio com uma frieza que Sofia não lhe ouvira antes. Mas o que eu faço ou deixo de fazer em minha própria casa deixou de ser assunto dos outros há muito tempo. Marcelo riu um gesto que parecia mais uma careta calculada. Como quiser. Só espero que a Sofia compreenda no que está se metendo, disse, dirigindo-lhe um olhar que misturava advertência e algo mais sombrio. A sombra de Amélia é longa. Pergunte ao Antônio. Ele sabe melhor do que ninguém. Com essas palavras, Marcelo deu meia volta e retornou ao salão, deixando-os novamente sozinhos, mas com a magia do momento anterior irremediavelmente quebrada. Antônio soltou um suspiro profundo, passando a mão livre pelo rosto com um gesto cansado. Devemos voltar. Disse, embora fosse evidente que preferiria estar em qualquer outro lugar. Não é apropriado prolongar nossa ausência. Sofia assentiu ciente da complexidade da situação. O que acabara de acontecer entre eles as verdades reveladas. As emoções expostas precisaria de tempo e espaço para ser processado adequadamente, e uma festa cheia de olhos atentos e línguas afiadas não era o lugar para isso. Claro, respondeu apertando levemente sua mão antes de soltá-la. Seus convidados te esperam. Antônio a olhou por mais um momento como se quisesse dizer algo, mas não encontrasse as palavras adequadas. Finalmente, ofereceu seu braço com um gesto formal que contrastava com a intimidade que haviam compartilhado minutos antes. Senhorita Oliveira me faria a honra. Sofia aceitou o braço oferecido, sentindo o calor de seu corpo através do tecido fino de seu terno. A honra é minha senhor Tavares, respondeu adotando o mesmo tom formal, mas com um sorriso que comunicava muito mais. Juntos, retornaram ao salão onde a festa continuava. Os convidados os observaram com curiosidade mal disfarçada, mas algo havia mudado em Antônio. A tensão que caracterizara sua postura durante toda a noite parecia ter se aliviado ligeiramente. E quando seus olhos encontravam os de Sofia através do salão, havia neles uma nova luz, um lampejo de esperança onde antes só existia resignação. A noite continuou seu curso com Antônio, cumprindo impecavelmente seu papel de anfitrião. Mas para aqueles que o conheciam bem, era evidente que algo fundamental havia mudado nele. E para Sofia, que mal começava a compreender a profundidade da transformação que ambos estavam experimentando, cada olhar compartilhado com Antônio parecia conter uma promessa silenciosa, um futuro possível que, apenas horas antes, teria parecido impensável. Enquanto a orquestra interpretava uma melodia suave e os convidados começavam a se despedir, Sofia se viu observando Antônio à distância, ciente de que a verdadeira tempestade mal começara. Os ciúmes que Antônio mostrara esta noite eram apenas a superfície de um mar de emoções reprimidas, culpas não resolvidas e possibilidades aterrorizantes. E no centro dessa tempestade estava ela, uma mulher que chegara buscando simplesmente um trabalho e que agora se encontrava segurando em suas mãos algo muito mais frágil e valioso, o coração recém-desperto de um homem que acreditava não poder mais sentir. A pergunta que flutuava em sua mente enquanto a noite chegava ao fim era tão simples quanto assustadora. Ela estava preparada para o que viria depois. Os últimos convidados se despediram passada da meia-noite, deixando para trás ecos de conversas e o sutil perfume de flores misturado com champanhe. A mansão Tavares, que por tanto tempo permanecera mergulhada no silêncio e nas sombras, parecia respirar novamente como se o próprio edifício tivesse despertado junto com seu dono. Sofia supervisionava o pessoal temporário enquanto recolhiam as últimas taças e reorganizavam o mobiliário. Seus dedos roçaram distraidamente o colar de safira que Antônio lhe dera enquanto sua mente repassava os acontecimentos da noite, especialmente aquele momento no terraço, quando ele abrira seu coração, revelando o peso da culpa que carregava desde a morte de Amélia. Deixe isso, disse uma voz às suas costas, sobressaltando-a. O resto pode esperar até amanhã. Antônio havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, um gesto pequeno, mas significativo de relaxamento que poucas vezes se permitia. Seus olhos refletiam esgotamento, mas também algo mais, uma calma que Sofia não vira nele até esta noite. Foi um sucesso, comentou ela virando-se para encará-lo. Todos pareciam impressionados com seu retorno.
Impressionados, aliviados ou decepcionados, dependendo de seus interesses, respondeu Antônio com um leve sorriso irônico. Mas sim, acho que foi necessário. Um silêncio confortável se instalou entre eles, tão diferente dos tensos vazios que caracterizavam suas primeiras interações. Agora, pareciam duas pessoas que haviam atravessado juntas uma tempestade e alcançado a margem exaustas, mas unidas pela experiência compartilhada. Sobre o que conversamos no terraço. Começou Antônio, sua voz mais suave do que o habitual. Sofia ergueu ligeiramente a mão, detendo-o. Você não precisa explicar mais nada esta noite, disse com gentileza. Foi um dia longo para ambos. Antônio assentiu, grato por sua compreensão, mas algo em sua postura indicava que precisava continuar, que as palavras se acumularam por muito tempo dentro dele para serem contidas novamente. Por quase um ano acreditei que não merecia nenhum tipo de paz, confessou, aproximando-se um passo dela. Que meu castigo pelas últimas palavras que disse a Amélia devia ser uma vida de solidão e autodesprezo. Sofia permaneceu imóvel, permitindo que ele se expressasse em seu próprio ritmo. Mas esta noite, quando te vi dançar com o Marcelo, continuou uma vulnerabilidade inusitada em sua voz, quando senti aquele ciúme, aquele medo de te perder antes mesmo de te ter compreendi algo que vinha negando. Ele fez uma pausa, seus olhos buscando os de Sofia, como se neles pudesse encontrar a coragem para continuar. Compreendi que a vida continua, Sofia. Por mais que tentemos detê-la, por mais culpa que sintamos por continuar respirando, quando alguém que amamos já não pode. E você? Sua voz falhou ligeiramente. Você me mostrou que talvez, apenas talvez, eu mereça uma segunda chance. As palavras ficaram suspensas entre eles, tão frágeis e poderosas ao mesmo tempo, quanto um cristal recém-formado. Sofia sentiu seu coração acelerar, ciente de que estavam em um ponto de inflexão. Todos merecemos segundas chances, Antônio. Respondeu finalmente, sua voz apenas um sussurro. Até mesmo aqueles que acreditam não merecê-las. Um lampejo de esperança iluminou os olhos de Antônio. Esperança tão intenso que por um momento pareceu transformar completamente suas feições, devolvendo-lhe uma juventude e vitalidade que a dor havia roubado. Gostaria de tomar uma última taça de champanhe? Perguntou, apontando para o jardim iluminado por lanternas. A noite está bonita demais para ser desperdiçada. Sofia sabia que deveria recusar que a linha entre empregador e empregada, já tênue durante toda a noite, se apagaria ainda mais a cada minuto que passassem a sós. Mas algo na forma como Antônio a olhava, com uma mistura de vulnerabilidade e esperança, tornou impossível que ela rejeitasse o convite. Eu adoraria, respondeu, surpresa com a suavidade de sua própria voz. O jardim, embora ainda mostrasse sinais de abandono, começara a recuperar parte de sua antiga glória. Vários jardineiros haviam trabalhado durante a semana anterior à festa, removendo ervas daninhas e restaurando os caminhos de pedra. A fonte central, silenciosa por meses, agora murmurava suavemente sob a luz prateada da lua. Antônio a conduziu até um pequeno quiosque coberto de trepadeiras, um canto íntimo que parecia existir em seu próprio universo, apartado do resto do mundo. 2 taças e uma garrafa de champanhe esperavam ali, como se este momento tivesse sido planejado. Você sabia que viríamos aqui? Perguntou Sofia, genuinamente surpresa. Antônio sorriu, um gesto que transformava completamente seu rosto, fazendo-o parecer anos mais jovem. Eu esperava, admitiu, abrindo a garrafa com precisão de especialista, embora não tivesse certeza se teria a coragem de te pedir. Ele serviu o champanhe dourado nas delicadas taças de cristal e ofereceu uma a Sofia. Pelas segundas chances, propôs, erguendo sua taça em um brinde. Pelas segundas chances, repetiu ela, comovida pela sinceridade em sua voz. O cristal tilintou suavemente no silêncio da noite. Beberam sem pressa, contemplando o jardim banhado pela luz da lua. Era um momento de perfeita serenidade, como se o tempo tivesse parado para lhes permitir este interlúdio de paz. Este lugar era o favorito de Amélia, disse Antônio depois de um momento. Mas, para a surpresa de Sofia, não havia dor em sua voz, apenas uma nostalgia tranquila. Ela passava horas aqui lendo ou simplesmente contemplando as rosas. Sofia observou seu rosto, procurando sinais da culpa torturante que vira antes.
Em seu lugar, encontrou uma expressão de lembrança pacífica, como se, pela primeira vez, ele pudesse pensar em sua esposa sem que o remorso ofuscasse os momentos felizes. Ela deve ter sido uma mulher extraordinária, comentou com sinceridade. Ela era, assentiu Antônio, apaixonada e inteligente, com uma capacidade de ver a beleza nas coisas mais simples que eu nunca tive. Sempre foi uma pessoa melhor do que eu. Ele fez uma pausa contemplando o jardim com uma expressão pensativa. Por isso me custava tanto aceitar que eu poderia sentir algo novamente, continuou. Parecia uma traição à sua memória, mas esta noite compreendi algo importante. Ele se virou para olhar diretamente para Sofia, seus olhos refletindo a luz prateada da lua. Amélia teria sido a primeira a me dizer para seguir em frente que o amor não é algo que se esgota ou se trai ao compartilhá-lo novamente, que na verdade honramos melhor aqueles que perdemos quando encontramos a coragem de voltar a viver plenamente. Sofia sentiu seu coração se expandir com estas palavras. Durante o mês que passara na mansão, vira Antônio se transformar gradualmente, mas esta aceitação, esta reconciliação com seu passado representava a mudança mais profunda. É uma sabedoria difícil de alcançar, disse suavemente. E que eu não teria encontrado sem você, respondeu ele, aproximando-se um passo. A proximidade entre eles mudou sutilmente, carregando-se de uma tensão diferente. Não era a tensão ácida do conflito ou da desconfiança, mas a que surge quando duas pessoas reconhecem simultaneamente a possibilidade que flutua entre elas. Sofia murmurou Antônio sua voz mal audível sobre o suave murmúrio da fonte. Há um mês, quando você entrou no meu escritório, me viu tal como eu realmente era, um homem destroçado, amargurado, perdido em sua própria dor, e ainda assim decidiu ficar. Ela assentiu, lembrando-se daquele primeiro dia da fúria e da dor nos olhos de Antônio, tão diferentes do calor que via agora. Eu vi alguém que precisava de ajuda, embora não soubesse pedi-la, respondeu com simplicidade. E também vi algo mais, algo que talvez nem você mesmo visse então. O que você viu? Perguntou genuinamente curioso. Sofia sorriu, erguendo levemente uma mão para roçar a bochecha de Antônio em um gesto tão natural quanto inesperado para ambos. Eu vi a possibilidade de cura, respondeu. Vi um homem que, sob toda aquela dor e aquela culpa, ainda tinha um coração capaz de amar novamente. Antônio fechou os olhos ao contato como se absorvesse cada palavra, cada sensação. Eu tenho medo, confessou com uma vulnerabilidade que o Antônio Tavares de um mês atrás nunca teria mostrado. Medo de falhar novamente, de não ser digno desta segunda chance. O medo faz parte de viver, Antônio, respondeu Sofia. Não podemos evitá-lo, só podemos decidir se ele nos paralisará ou se o enfrentaremos a cada dia. Com delicadeza, Antônio pegou a mão de Sofia, que ainda repousava em sua bochecha, e a levou aos lábios em um gesto de infinita ternura. Eu gostaria de enfrentá-lo com você, se me permitir. As palavras simples, mas carregadas de significado, ficaram suspensas entre eles como uma promessa. Sofia sentiu que algo se desdobrava em seu interior, uma certeza que tentara negar desde que começara a notar as mudanças em Antônio, desde que começara a ver o homem por trás da dor. Antônio, eu. Mas antes que pudesse completar sua resposta, um trovão distante ressoou no céu, seguido pelas primeiras gotas de chuva. Ambos olharam para cima, surpresos, com a súbita mudança do tempo. Parece que o tempo tem seu próprio senso de momento dramático, comentou Antônio com um sorriso enquanto a chuva começava a se intensificar. Deveríamos entrar. Mas Sofia não se moveu. Sofia, algo na situação lhe parecia perfeitamente apropriado. A chuva que estivera presente na tragédia que mudou a vida de Antônio agora marcava também o começo de algo novo. Você se importaria se ficássemos um momento? Perguntou, erguendo o rosto para as gotas que caíam com intensidade crescente. Eu sempre amei a chuva. Antônio a olhou com espanto, como se estivesse presenciando um milagre pequeno, mas significativo. Amélia também amava a chuva, disse suavemente.
Ela dizia que era a forma como o céu lavava o mundo para lhe dar um novo começo. A coincidência não parecia casual, mas cheia de significado, como se o próprio universo estivesse fechando um círculo oferecendo um sinal de aprovação. A chuva se intensificou, encharcando ambos em questão de segundos. A água escorria pelo rosto de Sofia, misturando-se com lágrimas que ela nem notara que estava derramando. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção tão intensa e pura que não encontrava outra forma de se expressar. Antônio a observava com um olhar de assombro, como se estivesse presenciando algo precioso e frágil. "Você é extraordinária, Sofia Oliveira", murmurou, aproximando-se até que apenas alguns centímetros os separassem. "Você trouxe luz a uma vida que eu acreditava condenada à escuridão." Com infinita suavidade, pegou o rosto dela entre as mãos. A chuva caía sobre ambos, mas nenhum parecia notá-la. O mundo inteiro se reduzira àquele momento, àquele espaço entre eles que se estreitava lentamente. "Posso te beijar?" Perguntou com uma mistura de esperança e temor, como um homem que, após um longo inverno, vislumbra o primeiro raio de sol primaveril. Como toda resposta, Sofia fechou a distância entre eles, unindo seus lábios em um beijo tão suave quanto a chuva que caía sobre eles. Um beijo com gosto de champanhe e promessas de dor passada e esperança futura. Um beijo que selava um pacto silencioso, o de caminharem juntos, a partir daquele momento quaisquer. Que fossem os desafios que viessem. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam ofegantes, como se tivessem corrido uma grande distância ou escalado uma montanha impossível. "Isso muda tudo", sussurrou Antônio, sua testa apoiada contra a dela, suas mãos ainda embalando seu rosto como se fosse o mais precioso dos tesouros. "Algumas coisas mudam", concordou Sofia. "Outras simplesmente se revelam pelo que sempre foram." A chuva começava a diminuir, como se, tendo cumprido seu propósito, se retirasse discretamente para deixá-los a sós com este momento recém-nascido. "Temos que conversar sobre muitas coisas", disse Antônio, ciente das complexidades que enfrentariam. "Seu trabalho aqui, o que os outros dirão, como queremos avançar. E nós vamos conversar", assegurou ela, colocando um dedo sobre seus lábios. "Mas não esta noite. Esta noite é só para nós, para este começo." Antônio sorriu um sorriso pleno e genuíno que transformava seu rosto, devolvendo-lhe uma juventude e vitalidade que a dor havia roubado. "Eu nunca pensei que voltaria a sentir isso", confessou, entrelaçando seus dedos com os dela. "Esta esperança." Juntos, encharcados, mas inexplicavelmente leves, caminharam de volta para a mansão. A casa que outrora fora um mausoléu de memórias dolorosas parecia agora um refúgio acolhedor, um lugar onde o passado podia conviver em paz com o presente, onde as lembranças podiam ser honradas sem ofuscar a possibilidade de novas alegrias. 6 meses depois, o jardim da mansão Tavares havia recuperado todo o seu esplendor. As rosas cuidadosamente podadas e alimentadas floresciam com uma exuberância que parecia quase impossível depois de tanto tempo de abandono. Novos jardineiros, recomendados pelo pai de Sofia, haviam transformado o que outrora fora um reflexo da dor de Antônio em um testemunho de renovação e cuidado. Sofia contemplava o resultado do terraço, uma xícara de café fumegante entre as mãos. A suave brisa da manhã brincava com seu cabelo, agora um pouco mais longo do que quando chegara a esta casa como uma mera funcionária. Tanta coisa mudara nestes meses. Depois daquela noite sob a chuva, após muitas conversas honestas e algumas difíceis, eles haviam decidido transformar sua relação. Sofia deixara seu posto como cozinheira da mansão, embora ocasionalmente ainda preparasse pratos especiais para Antônio, e iniciara seu próprio negócio de consultoria culinária, algo que sempre sonhara fazer. Antônio a apoiara incondicionalmente, não com seu dinheiro que ela se recusara a aceitar, mas com contatos e oportunidades que lhe permitiram se estabelecer rapidamente. Sua primeira grande cliente fora a Fundação Beneficente que Antônio criara em homenagem a Amélia, fornecendo capacitação gastronômica a jovens de comunidades vulneráveis. Sua relação se desenvolvera a um ritmo que respeitava o passado de Antônio e a independência de Sofia. Saíam para jantar, compareciam juntos a eventos, viajavam ocasionalmente, construindo novas memórias enquanto honravam as antigas. Para surpresa de Sofia, o escândalo que alguns haviam previsto nunca se materializou de fato.
As pessoas que realmente importavam, como a fiel Dona Elsa, haviam acolhido sua relação com um carinho que refletia o quanto apreciavam a mudança em Antônio. O som de passos a tirou de suas reflexões. Antônio se aproximava com um sorriso, vestido casualmente com jeans e uma camisa simples tão diferente do homem rígido e formal que ela conhecera inicialmente. "Bom dia, linda", saudou inclinando-se para beijá-la suavemente. Acordou cedo. "Queria ver o nascer do sol sobre as rosas", respondeu ela devolvendo-lhe o beijo. "Estão mais bonitas do que nunca." Antônio observou o jardim com uma expressão serena, livre da dor que antes o embargava quando olhava para os espaços favoritos de Amélia. Ela ficaria satisfeita, disse com suavidade. Sempre dizia que um jardim reflete a alma de quem o habita. Sofia apoiou a cabeça no ombro de Antônio, comovida, como sempre, pela forma como ele agora podia falar de sua esposa com amor e nostalgia, mas sem a culpa destrutiva que antes o consumia, e agora reflete cura. Comentou crescimento novo sobre raízes profundas. Antônio sorriu apreciando a metáfora. Rodeou a cintura de Sofia com um braço atraindo-a para mais perto. "Tenho algo para você", disse, extraindo uma pequena caixa de veludo do bolso de seus jeans. "Algo que eu queria te dar há algum tempo, mas esperava o momento perfeito." Sofia olhou para a caixa com surpresa, seu coração acelerando. "Antônio, não é o que você pensa", esclareceu rapidamente com um sorriso enigmático. "Ou talvez seja parcialmente." Ele abriu a caixa, revelando um delicado chaveiro de prata em forma de rosa do qual pendiam duas chaves. "A primeira é da mansão", explicou, "porque quero que você saiba que este é o seu lar sempre que desejar." Sofia pegou o chaveiro com as mãos trêmulas, comovida pelo gesto e seu significado. "E a segunda?", perguntou, notando que era diferente. O sorriso de Antônio se ampliou, misturando emoção e nervosismo. "É a chave de uma pequena casa à beira-mar a 1 hora daqui", respondeu. "Um lugar que comprei na semana passada pensando em nós. Um espaço novo, sem fantasmas nem memórias dolorosas. Um lugar onde possamos criar nossas próprias memórias, no nosso próprio ritmo." A significância do gesto deixou Sofia sem palavras. Não era uma proposta de casamento ainda não. Era algo igualmente profundo, mas mais adequado para onde se encontravam um compromisso com seu futuro conjunto, um reconhecimento de que ambos precisavam tanto honrar o passado quanto criar algo completamente novo. "É perfeito", conseguiu dizer finalmente, com lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. "Absolutamente perfeito." Antônio pegou suas mãos entre as suas, sua expressão tornando-se mais séria, mas não menos amorosa. "E há mais uma coisa que quero te dizer", continuou. "Algo que eu deveria ter dito há muito tempo, mas queria ter certeza de que era real. De que não era apenas gratidão ou a emoção de sentir algo novamente depois de tanto tempo adormecido." Ele fez uma pausa como se reunisse a coragem necessária para as palavras que se seguiriam. "Eu te amo, Sofia", Oliveira disse, finalmente cada palavra pronunciada com uma convicção absoluta. "Eu te amo por sua força, por sua compaixão, pela forma como você vê o melhor nos outros, mesmo quando eles não conseguem ver em si mesmos. Eu te amo por ter me encontrado quando eu estava perdido e por me ajudar a me encontrar novamente." As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Sofia, agora lágrimas de uma alegria tão pura que quase doía. "Eu também te amo, Antônio." Tavares respondeu, sua voz embargada pela emoção. "Eu te amo por sua coragem, por sua capacidade de se curar, pelo homem incrível que você é e que sempre esteve aí mesmo em seus momentos mais sombrios." Eles se beijaram sob o sol nascente, rodeados pelo aroma das rosas recém-floridas, com o tilintar das chaves entre suas mãos entrelaçadas, símbolo tangível de um futuro que outrora parecera impossível. Nenhum dos dois podia saber que desafios esse futuro lhes reservaria. O caminho do amor nunca é completamente plano ou previsível, mas ambos sabiam com uma certeza nascida de terem enfrentado seus próprios demônios e saído vitoriosos que o percorreriam juntos. Antônio olhou uma última vez para o jardim antes de entrar na casa, seu braço firmemente ao redor de Sofia.
Entre as rosas, acreditou ver por um instante o rosto sorridente de Amélia, não como um fantasma acusador, mas como uma presença benevolente que finalmente podia descansar em paz, sabendo que ele encontrara o caminho de volta à vida. Obrigado, pensou, embora não tivesse certeza se agradecia a Amélia ao destino ou à tempestade que impedira Sofia de ir embora naquele primeiro dia. Talvez aos três, porque às vezes as tempestades mais inesperadas nos levam exatamente para onde precisamos estar. E às vezes uma simples dança pode desencadear os ciúmes que nos permitem reconhecer o que nosso coração já sabe, que o amor, quando é verdadeiro, merece uma segunda chance.